Olá, querido amigos e seguidores do Raio Dourado Tarot. Continuando aqui o nosso estudo introdutório do tarô, eu estou nos arcanos menores já, lembrando que se você quiser aprender um pouquinho que seja dos arcanos maiores, existem os vídeos na playlist e fiquem à vontade para poder aprender aí pelo menos as palavras-chave e um pouquinho da energia de cada arcano, ok? Como o nosso tempo é curto, então não vou me estender. Fique comigo, eu sou Rosana de Almeida e é um prazer compartilhar e doar um pouquinho aqui do meu conhecimento para vocês. Bom, estamos hoje no 6 de copas. O 6 de copas, ele está aí nessa continuação dos naipes de copas, né? Já passamos aí pelo primeiro, pelo segundo. Ele vai falar sempre das emoções e como nós somos seres que temos muitas emoções. É muito amplo, né, essa questão de emoções, então eu vou tentar aqui trazer alguns exemplos para clarificar um pouco a energia desse arcano, ok? Lembrando que os arcanos menores são os nossos comportamentos e o copas se refere exatamente às nossas emoções. Bom, o 6 de copas, ele pode indicar alguma coisa aí ou alguém do passado que pode estar retornando. Óbvio, depende da pergunta, né? É uma pergunta aí, uma resposta que vai depender se a pergunta foi nesse sentido. Pode ser um velho amigo, uma visita ou a renovação de um antigo relacionamento amoroso. Então, é aquela pessoa que realmente volta. Tem aquelas situações que do nada você se reencontra com um antigo namorado da juventude, 30, 20 anos atrás, e aí recomeça aí uma outra fase desse momento. Pode representar também situações do passado, né, que retornam e voltam a aflorar, podendo proporcionar felicidade e satisfação, ok? Indica nostalgia, né? A pessoa pode estar presa ao passado e não conseguir seguir em frente, mas para isso precisaria estar mal aspectada mesmo. Então, dependendo da pergunta, dependendo dos arcanos que estão ao redor, a pessoa muito presa ao passado, não conseguindo aí se livrar de várias situações que porque lá era assim, né? Hoje não é mais. Então são aquelas situações que a gente fica remoendo e que infelizmente a gente não aceita as mudanças, né? É nesse sentido aí de insatisfação, né? Ou satisfação, né? Se for uma nostalgia boa, uma coisa que remete, mas não que trave a pessoa, óbvio, né? Porque é uma emoção que a pessoa fica remoendo de como era no passado e não seguir em frente e fazer o que precisa para mudar, aí realmente vai depender mesmo da situação, vai depender de como é o contexto, ok? Pode indicar também uma pessoa que tem boas recordações da infância. Então, aquelas pessoas que teve uma infância legal, que lembra sempre de estar brincando. Então, aqueles momentos que você volta mesmo e que você acaba olhando para sua criança interior e que como era legal brincar sem medo, como nós éramos sem medo, né? Pode indicar dúvidas e ilusões que agora tem. Então, se ela está lá no passado e trazendo para o presente, é uma ligação de como me mostra essas dúvidas, né, que a pessoa tem na fase adulta, por exemplo. É um estado de inocência, né? Pode sugerir lembranças agradáveis, sentimento de alegria e muitas vezes se perde na estrada da maturidade. Então, é aquele momento que a gente amadureceu e que me faz recordar muito aí esses momentos bons, esses momentos de alegria, mas que por algum motivo a gente acaba se perdendo mesmo a partir do momento que a gente amadurece. É a nostalgia mesmo em si falando, né? No negativo, né, pode indicar a pessoa que pode estar vivendo demais no passado, que é aquilo que eu falei, quando a pessoa está muito presa ao passado, né? E aí no excesso isso pode trazer realmente um problema, né? Pode ser algo negativo mesmo, né?
E aí ela acaba acreditando ingenuamente, né, que ela não tem responsabilidade no hoje. Então, ela se trava por conta disso. A partir do momento que ela é presa no passado, ela não cria autorresponsabilidade para mudar o seu presente. Essa que é a verdade, né? Terapeuticamente falando aí. Bom, como futuro, né, mostra realmente que a pessoa pode usufruir de uma boa vida, né? Uma coisa boa, bacana, enfim. Bom, é, bom, no futuro, ela sugere ainda, né, que pode mostrar bondade, generosidade. Então, quando eu pergunto às vezes, o que a pessoa sente por mim, que eu posso confiar nessa pessoa, né? Ela vai realmente mostrar, num contexto geral, que determinada pessoa tem mesmo bondade, generosidade, né? Por mim, retribui, né? Vai ser retribuído o que eu sinto, sim, aproveitando os sentimentos de alegria, e é uma pessoa espirituosa nesse sentido. Agora, se a pessoa tem assuntos do passado que precisam ser acabados, que estão inacabados, agora será mesmo a hora de deixar para trás e dar boas-vindas a acontecimentos verdadeiros de manifestação de amor. Então, se a pergunta for mesmo essa questão de perdão mesmo, seja numa amizade ou seja num relacionamento afetivo, enfim, é importante aí que a pessoa passe uma borracha, né, nessas questões e continue em frente. É o perdão, né, gente? Não tem jeito, tá? Ela mostra muito isso, né? Deixar com que essas coisas boas venham de novo, né? Se renove, vamos dizer assim, né? Bom, ele pode indicar, né, fazendo uma analogia aí, o que fala aqui no livro do Ney Naif, né, que é um livro que eu sigo muito como base. Ele fala muito de esperanças inúteis, né? Então, por isso que eu falei, que se a pessoa está presa ao passado, às vezes ela remói tanto uma esperança que realmente não vai acontecer, que é muito difícil, um sonho que é muito difícil, principalmente em situações passadas, né? Muita saudade, né? Aquela saudade exagerada, né? Aquela pessoa que fica comparando o presente com o passado. Então, eu tinha isso no passado, hoje. Então, vem aquele sentimento do tipo, olha, né? Eu tô comparando as situações, entende? Pode revelar realmente um tormento, uma angústia, né? Lágrimas por situações antigas e perdas até que recentes, não necessariamente tão passadas assim, né? Lembra que os 5 de copas, a pessoa tá mesmo nessa energia de arrependimento. Então, a partir do momento que você continua chorando ainda por essas perdas, aí você realmente tá alimentando, né, essas emoções cada vez mais. Pode sugerir avidez nos desejos, luxúria enganosa, aquela questão de realização só por conveniência, vamos dizer assim, né? Então, um amor que vai ser ali só por conveniência, vamos dizer assim, né? Nesse sentido aí de luxúria mesmo, né? Amor-paixão, né? No caso aqui. E que sempre pode resultar em alguma coisa que não vai gerar felicidade. Então, vai depender muito do contexto, muito de todos os arcanos envolvidos, mas que dependendo pode não gerar muita felicidade não, também. Isso no negativo, tá? Mesmo que as aparências podem mostrar que não, tá? Então, né, não existe mesmo sucesso dependendo da situação, ok? Então, é aquele momento mesmo, né? Que a gente fala, recordar é viver. E nem sempre ficar recordando muito é viver. Pode trazer sofrimento mesmo, ok? E as palavras-chave aqui, gente? Inocência. Inocência nesse sentido mesmo de ficar ali achando que as coisas poderiam ser diferentes, inocência nesse sentido, nostalgia, alegria, infância, conhecer a sua criança interior. Lembra que eu falei? Quando a gente se remete mesmo à nossa infância feliz, fala muito dessa criança interior, né? Boa vontade com as pessoas, lembrança de sentimentos, relacionamento divertido, ingenuidade, inocência, compartilhar e reconciliar. Então, para mim no positivo, acho que é um arcano maravilhoso. Ele fala de saudade, né?
pode gerar uma lamentação, sim, com relação ao passado, né? Que é nesse sentido de estar preso ao passado, enfim, essa recordação, né? Muita lamúria, né? Trazendo angústias, trazendo tristeza e melancolia mesmo. Então, assim, importante é que tudo que teve de perdas é importante é importante que sejam esquecidos. Então, que nem eu falei, quando a pessoa remói, ela vai aumentar cada vez mais esse sentimento, né? Então é importante que seja ultrapassado esse obstáculo, né? Vamos dizer assim. Porque senão ela vai estar sempre ali naquela lembrança negativa, isso no negativo, né? Porque tem pessoas que realmente sofrem muito por situações que passaram, né? E, enfim, porque acaba mostrando uma incerteza mesmo, né, do futuro, vamos dizer assim, né? E aí a pessoa fica naquela tentativa de querer reparar o que passou, de querer reparar, e pode gerar ainda mais prejuízos, ok? E aí o invertido dele, o contrário dele, seria mesmo a esperança, entusiasmo, você se renovar nos suas emoções, nos seus sentimentos, né? E fazer bons acertos com isso, né? Limpar o passado. Esse é um arcano que terapeuticamente a gente fala muito, né, disso. Limpe suas memórias passadas, né? Deixe aí com que isso passe, né? Com que isso realmente, enfim, supere, né? Aquele momento de superar mesmo, né? Enfim, momento mesmo de refletir nesse sentido mesmo, ok? E começar aí resolver situações emocionais pendentes, né? Para poder avançar. Essa que é a verdade, né? Para poder avançar. É aquele exemplo, né, gente? Que aquele momento, por exemplo, se eu começar uma relação e ficar falando da minha relação passada para a pessoa atual, isso gera mesmo prejuízo, pode gerar um prejuízo. Essa comparação do passado também é terrível. Enfim, é nesse sentido aí que a gente fica sempre recordando e esquece de viver o hoje. Então, é aquilo, né? A pessoa ansiosa, ela tá sempre no futuro. Uma pessoa que está presa ao passado, ela remorre o passado. Ambas as situações a gente esquece de se colocar aqui no presente, né? Enfim, mas é um arcano que pode se mostrar muito positivo, né? Diferentemente do 4 e do 5 de copas, que já remete um pouco mais para a energia negativa aí com relação a isso, né? De um modo geral falando, todos os arcanos têm o positivo e o negativo, mas tem uns que a gente entende que pode trazer um sofrimento maior, né? É isso, é o renovar na vida mesmo, né? Novamente perdoando sempre a nós mesmos para poder continuar e avançar aí na prosperidade. Tudo bem? Então, por enquanto foi o 6 de copas e a gente se vê lá no 7 de copas. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau.